Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e nós estamos gravando aqui no Alma Studios, Alma e Vida a Ideias e Criações, onde vocês nos encontram, atinados e atinadas, no YouTube, Spotify e Apple Podcast. Quero começar agradecendo aos nossos patrocinadores e apoiadores. Nossos apoiadores, Zó Cervejaria. Olha aqui, ó. White IPA hoje, gente. Que sucesso. Eu tô muito feliz. Hoje, ó, só alegria. E Lacute Pizzas, que, olha, cada dia que chega é um sabor diferente. Só sucesso. Também agradecer aos nossos patrocinadores, Agência em Comum. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Pensem num lugar onde as pessoas se sintam bem. Ele é aberto, convidativo, inspirador. E isso aí é um potencial para atrair a indústria criativa da cidade. Esse lugar é o Parque Una. Imagina você trabalhar em frente a um lago com gente caminhando, se exercitando, curtindo o dia, enfim. O Parque Una é uma extensão do escritório. Lá você pode fazer reuniões nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça ao ar livre e interagir com centenas de outros negócios que já estão em atividade por lá. E se quiser morar também, lá é o lugar para morar e trabalhar. Sim, o Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Muito obrigado ao nosso apoiador master, ao Parque Una e à Idealiza. E aqui na tela, se vocês estão vendo, esse QR Code vai levar para o nosso Instagram. E lá tem todos os cortes dos episódios que já rolaram aqui. A gente está indo para o 29º. São 6 meses de produção aí. Não sei para quem tá produzindo, mas 6 meses aqui, ó, uma vez por semana é bastante coisa, gente. Então, lá vocês vão ver tudo, desde como começar um negócio, como empreender, entender sobre finanças, gestão de pessoas, marketing, criatividade, e já falamos sobre audiovisual, e hoje é um assunto que, eu tô dentro, né? Que é audiovisual, né? Antes de a gente continuar, eu quero te convidar para dar uma olhada nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você lá, ó, tá aqui na tela, está aparecendo o QR Code e vai levar lá para nossa campanha do Apoia-se. Torna-se um atinado conosco com contribuições a partir de R$15. Você entra para nossa comunidade e você lá vai ter acesso a diversos conteúdos que os nossos convidados gravam e também saber todos os bastidores que acontecem dentro do nosso TinoCast. Hoje nosso assunto eu tô muito feliz. Tô muito feliz que eu tô jogando em casa, né? Produção audiovisual em Pelotas. Se faz cinema em Pelotas, ou só se produz vídeo? Filmmaker, videomaker ou produtora? Tem espaço para todo mundo aí? Quais são os incentivos? A comunidade propriamente apoia? Tem uma classe? Existe algum ecossistema que facilite essa comunicação? Eu tô com 2 convidados aqui hoje. Esses são assuntos que a gente vai discorrer ao longo do nosso Tino. Mas esses são... os nossos convidados hoje são especialistas, né? Não vou dizer que não são convidados, que são especialistas dentro da produção audiovisual. Lanza Xavier possui graduação em Comunicação Social pela Universidade Católica de Pelotas e mestrado em Comunicação Social pela PUC. É professora da UFPEL, nos cursos de Cinema e Animação, atuando principalmente nas áreas de produção audiovisual, políticas públicas para o setor e identidade de egressos. Desde 2021, integra a diretoria do Forcine, ocupando atualmente o cargo de presidenta. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode dar-lhe. Então, não adianta o que fazer se não houver o que pensar, @Lanza Xavier. Que isso, não adianta. Nosso segundo convidado, Chico Maximila. Natural de Santa Vitória do Palmar, é artista visual, diretor e produtor cinematográfico. Fez parte da produtora Moviola, atuando em todas as produções da produtora pelotense. Em 2021, co-dirigiu junto a Felipe Yurgel o curta-metragem Milonga Lejana, curta esse integrante do longa-metragem Fronteiriças, e em 2025 co-dirigiu, junto com Alê Matos, o curta O Jogo em Fase de Finalização.
Atualmente é produtor executivo no ecossistema Ars, incubação, qualificação e distribuição no setor audiovisual da região sul do Brasil e diretor artístico no Festival de Cinema de Jaguarão, projetos em andamento. Seja bem-vindo. Então, te entrega, Curisco. Não me entrego, não. @Chico Massimila. Certo! Entrega, Curisco. Comigo hoje, nossa co-host maravilhosa, ela, diva, musa, Flávia Barros. Tão importante quanto saber o que te move é saber o que te paralisa. @Flávia X Barros. Me larga. Não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Essa é o @Alan Miguel Gonçalves. Sejam bem-vindos, nossos convidados. Tem produção audiovisual em Pelotas, no sul do Brasil? Quer começar? Tem. Tem sim. E tem há bastante tempo, né, Chico? É verdade. Então, né, a produção audiovisual do Brasil começou há muito tempo. Muito, muito mesmo. Em 1913, lá, com Francisco Santos. Né? Eu não vou ficar falando de história, até porque esse foi meu TCC da faculdade e exaustivamente eu já falei sobre ele, já cansei, mas já tem várias coisas publicadas, mas querendo dizer que Pelotas tem uma tradição de produção, né? Então, enquanto se pouco produzia cinema no Brasil, já se produzia em Pelotas, né? E não é do nada que, mesmo antes de nós termos o curso aqui, mesmo antes dos guris da rapaziada da Moviola produzir cinema aqui, Pelotas foi cenário de várias produções, né? Ela é muito fotogênica, assim, né? Tem muito diretor que simpatiza com a luz, né? Tem vários diretores de fotografia que dizem, a luz de Pelotas é especial, não sei o quê. Então, a gente teve grandes produções que passaram por aqui. Então, né? Claro que aí depois veio, né, essa geração mais recente, que eu acho que lá, a partir de que ano a Moviola começou? A Moviola começou em 2006, né? Mas a gente já fazia cinema antes, né? Lá no início dos 2000, né? A gente já começou a pensar fazer cinema, né? Na extinta TV da UFPEL, né? Que tinha alguns parceiros lá que tinham acesso aos equipamentos, né? E nós, uma turma lá fissurada por querer fazer cinema, né? Nós pegávamos o equipamento, botava na mochila e saía, né, bem escondidos, né, com o equipamento na mochila. E ali a gente começou a produzir e foi das primeiras produções que trabalhei, assim, que fiz um curta-metragem Super 8, né, que foi meu primeiro filme, e foi em Super 8, assim, foi né, poxa, Super 8, a primeira coisa, né. Mas, bem, antes de falar de mim, né, mas falando do cinema na cidade, assim, né, teve outras figuras como o Márcio Kinzeski também, que era uma figura da resistência, né, do cinema daqui, e tantas outras figuras, né, que antes, lá nos anos 90, ainda tinha uma resistência no próprio curso da Católica, né, onde se produzia, eu acho que eram curtas produzidos nas disciplinas, né? Mas, de alguma forma, se produzia e se pensava cinema, né? Tinha alguém que pensava cinema. E era tão difícil se pensar cinema também, em fazer cinema nos anos 90 ou início dos 2000, fora de um eixo, né? E não só por isso, até mesmo a tecnologia ainda não era tão democrática quanto é hoje, né? Então, um dos grandes, eu acho que benefícios dessa evolução da tecnologia digital foi esse barateamento e uma democratização. Então, né, enquanto por muito tempo a gente fazia cinema só em película, que era um acesso para poucos, né? Uma película 35mm, que é para tu conseguir exibir numa sala de cinema, era para minoria da minoria da minoria. Era sempre os mesmos produzindo. Então, eu acho que quando a tecnologia começou a evoluir, né, até dentro se a gente olhar a trajetória do curso de cinema, assim, né, a gente começou a gravar com fita mini DV, né, e aí tem todos aqueles perrengues de, não sei o que, vai capturar a imagem, não captura, capar no meio, a fita mofa, porque Pelotas, né, enfim, então, esse processo todo, né, fez com que houvesse mais pessoas produzindo. O Chico falou agora aqui da Católica, né? Eu comecei a trabalhar com cinema na faculdade de comunicação, jornalismo, né? Eu tive uma oportunidade de fazer um curso de cinema fora, e aí quando eu voltei, encontrei uns colegas, né, parceiros do curso de comunicação, sendo que a disciplina de cinema na comunicação era só lá no final.
e bem teórica, assim. E aí, antes disso, a gente começou, vamos fazer filme. Então, era assim, ninguém tinha escrito roteiro, vamos fazer, e a gente dava o seu jeito, né? Então, era muito guerrilha mesmo, assim. Praticamente não tinha ninguém tinha uma formação ali por baixo, mas a gente fazia. E como é que era, assim, como é que foi para esse juntar de cabeças e de corações querendo fazer cinema, assim, na história de vocês? E quais foram os maiores desafios? Foram técnicos, tecnológicos, assim, de equipamento? Os maiores desafios, na verdade, era também tentar entender como é que funcionava, né? Como é que se fazia um filme, né? Eu não tenho formação nenhuma no audiovisual, né? A minha formação é desde fazer casamento, aniversário, é onde a grande maioria da galera que é do cinema vem, né? Vem desses lugares também, né? Onde tu entende um pouco de enquadramento, depois na edição. Sim, onde tu ganha um pouco de dinheiro. De alguma maneira sim, né? Mas tem alguns malucos que pensam, não, nós queremos fazer disso aqui outra coisa, nós queremos fazer cinema. Não quero ficar fazendo casamento, aniversário, né? Quero fazer cinema, né? Então, teve alguma malucada assim que se juntou e disse, bom, vamos lá, né? E botamos o peito aí, sabe? Né? E por isso que eu digo, essa frase que eu disse no início, né? Não me entrego, não, né? Não é eu não me entrego. É toda essa rapaziada que vem desde lá do final dos anos 90, início dos anos 2000, querendo fazer cinema, e fazer cinema em Pelotas, né? Porque a gente entende que é uma cidade com grande potencial, tem um curso de cinema, né? Tem uma gama gigante de paisagens, né? Porque aqui é uma região onde a gente tem serra, onde a gente tem mar, onde a gente tem lagoa, tem pampa, tem o que quiser, sabe? Tem um ecossistema, né? Vamos dizer assim, de paisagens e centros históricos e cidades, né? Então, é um lugar super propício para fazer cinema, mesmo que venham produções de fora para fazer. E mais do que tudo isso, tem muitas cabeças criativas querendo fazer, né? Talvez esse seja o nosso grande potencial, esse olhar. Exatamente. Uma das minhas frases era com relação a que existem muitos que olham e pouco... Não é que vem e olham. Agora me confundi. Tem muitos olhos que veem, mas poucos que olham, que enxergam. Enfim, não, muitos que enxergam e poucos que veem. É isso, né? Vê, mas não tem o potencial de realmente enxergar aquilo ali. Exatamente. E aí a gente entende que tem pessoas, tem gente querendo fazer cinema aqui, né? E isso de democratizar o acesso, né, às tecnologias, né, que a partir lá de 2005, 2006, a gente começou a acessar outros equipamentos, né, mas equipamentos muito precários ainda, mas que a gente conseguia produzir. E os próprios festivais de cinema compreenderem que o digital era o novo cinema. E por um tempo não se tinha isso ainda. Existiu por um tempo nos festivais essa resistência. A gente já tinha filmes bons, com qualidade técnica e narrativa boa, mas que não poderiam acessar e concorrer porque não era em película. Exatamente. Então, houve uma... É como toda a transição da tecnologia. Eu acho que, né, todas as tecnologias, elas vão... Aquele momento de transição, a geração que pega essa transição sofre algum impacto, assim. Eu pensava muito isso na época da agência, assim, né? E depois eu entendi que isso é um conceito que se chama restrição criativa. E eu me lembro de sempre pensar isso. De, nossa, se eu tivesse todo o recurso do mundo, talvez eu pensasse menos. Né? Talvez eu me esforçasse menos pela ideia, porque talvez eu me baseasse muito mais num resultado estético. E quando a gente não conta tanto, né, com recursos, eu acho que existe um certo esforço, e que talvez seja realmente a nossa natureza, né? Mas de buscar entender que, nossa, mas eu posso construir uma narrativa incrível, né? Eu posso ter vários outros... Uma história muito legal, né? Uma montagem muito legal, e que talvez eu faça a pessoa não ver uma deficiência, ou que eu use, inclusive, essa precariedade técnica, talvez até como um recurso, né? Mas justamente essa frase que eu falei de não adianta ter o que fazer se não houver o que pensar, isso tem a ver com a minha tese agora, né? Do que eu ouvi dos egressos. A minha tese, doutorado, estou acabando agora em educação. Eu conversei com alguns egressos nossos para entender, na verdade, tentar fazer um retrato da identidade
desses egressos, enfim. E justamente o que eu ouvi, o feedback que eu tenho, que já era uma certeza. Hoje eu posso dizer que é uma certeza do curso de cinema e audiovisual, os cursos de cinema, na verdade, da UFPEL. Que não adianta tu ter o melhor aparato, melhor estúdio, melhor câmera, não sei o que, se tu não tem uma boa história para contar. Entende? Então, é diferente, assim, é o inverso também. Não adianta tu ter, não sei o que, uma baita de uma ideia e ter um equipamento precário que tu não vai conseguir acessar, enfim, festivais, seja o que for. Tem que haver esse equilíbrio. Mas o importante, né, o que a gente se apega muito no curso, assim, né? Nós somos uma universidade pública no sul do Rio Grande do Sul, né? Atualmente nós somos o único bacharelado em cinema do nosso estado. Porque tem um outro curso público no IFE, não lembro onde, tá? Mas, então, assim, a gente não tem acesso curso público, né? A gente não tem acesso, tipo assim, todas as compras são por licitação, tudo demora, não tem dinheiro há 250 mil anos, sem exagero, sei lá há quanto tempo a gente não recebe, entra governo A, sai governo A, entra B, e tá difícil a coisa. Então, a gente não pode fazer os nossos alunos se apegarem à tecnologia. Então se tu tiver a lente e tal, teu filme vai ficar bom. Não, então, né, é o que a gente pensa. Sim, o que eu faço com o que eu tenho? Vocês têm que saber, primeiro, dimensionar projeto, né? Nem todos os filmes são universitários, são para ser feitos dentro da universidade. E segundo, né, não dependam de equipamento, porque não são máquinas que fazem cinema, somos nós, seres humanos, né? E, então, a gente tem que pensar para ter o que fazer. Que bom isso, esse pensamento, né? De mostrar para os alunos, né? E para quem tá lá dentro, de que não é o equipamento que faz, é a história bem contada que vai fazer. Exato. Porque uma das coisas que eu penso em relação a equipamento eu não posso perder para equipamento. Então, eu tenho que ter o mínimo que vai me entregar o que eu preciso para aquele momento. Uhum. E tu entender, e é uma das coisas que eu digo dentro da produtora aqui e para todos os alunos que eu já dei curso e tudo mais, vocês têm que entender e dominar o equipamento que vocês têm e não podem perder para técnica. Bom, se eu sei que eu vou resolver com uma 50, um 8, mano, a narrativa que vai ser contada depois é contigo. Não pode perder para técnica e criar com vocês. E aí eu pergunto assim, que formas vocês percebem de estímulo, tanto da universidade quanto do mercado, de estimulam essa criatividade dentro dos novos profissionais, dos egressos e de quem está dentro da faculdade? Como estimular essa criatividade para ter boas histórias para contar? Então, né, isso que eu relatei agora há pouco sobre, né, que já é uma característica que faz parte da identidade do curso, assim, são marcas identitárias do nosso curso que a gente chegou à conclusão. Se nós nos apegarmos até a tecnologia, a gente não vai formar ninguém, né? Então a gente está formando, né, e é uma realidade do realizador audiovisual, do bacharel em cinema audiovisual, cinema de animação, né, que realmente o diploma, o papel, não é o que vai te empregar, o que vai pagar tuas contas. Infelizmente, diferente de outras profissões, né? Uma produtora, daqui a pouco vai chegar aqui algum aluno nosso, vai te pedir um emprego, tu não vai dizer assim, eu quero saber do teu diploma. O que tu vai pedir? Portfólio. Então, o espaço universitário é um espaço de experimentação e de formação de portfólio. Né? Tu fazer, tu criar o teu repertório, né? Tu ter acesso a várias coisas que muitas vezes não são ligadas às tecnologias, porque a gente não tem, né? O professor pode mostrar uma câmera, mostrar uma coisa, mas nós não temos ele lá. Enfim. Então, é esse momento de... E outra coisa que é muito importante no momento universitário, Alan, é que é o momento de encontrar a turma, né? Essa é uma coisa muito importante dentro do audiovisual. A gente sabe que no audiovisual é feito por turma. Tu consegue o job, tu consegue as oportunidades encontrando as pessoas, né? Por identificação, por o estilo de produção, né? E depois que se formam, né? Eu também tive esse feedback dos egressos. É isso que acontece, né? As oportunidades acontecem, o fulano me indicou, e aí tu tem que ter, né? Tu tem que ter indicação, tu tem que ter o teu portfólio. Então, é o que a gente fala muito dentro do curso, assim, né? É o momento de vocês experimentarem. Se permitirem experimentar várias funções, né? Porque às vezes o estudante entra lá, eu quero ser diretor, eu quero ser isso. Cara, experimenta. E várias pessoas já se encontraram em outras áreas que não eram o seu foco, assim.
Mas também, por outro lado, por mais que o estudante diga assim, eu me encontrei enquanto diretor de arte. Infelizmente, também é um campo de atuação que tu não pode sair assim, eu sou o diretor de arte no cinema. Sim, se eu não fizer isso, eu não faço nada. Pessoal, me contratem. É uma formação generalista. Essa é outra coisa que, né, agora nessa minha pesquisa eu cheguei à conclusão. É uma formação extremamente generalista, assim, né? Tu tem que sair aberto às oportunidades. E tu não vai chegar como diretor de arte, tu vai começar como terceiro assistente de arte. Terceiro. Como Que contra-regra. vai Que vai servir o cafezinho, que vai limpar a janela. E ali tu vai ter o contato, tu vai conhecer o... Então... Isso faz parte, essa formação generalista e é o que eu digo, e a gente vê muito isso no curso, assim, o encontrar a turma. Sabe? Vários dos nossos egressos, e não só que ingressaram no mesmo ano e são colegas, mas assim, isso é muito massa, assim, porque eles fazem esse intercâmbio. É bicho, vão se ligando por afinidade, né? Vão se encontrando por afinidade. E isso vai pra vida deles. Eles mantêm contato direto, assim, direto. No cinema, então, tu acha que ser criativo é ser generalista? Não acho que afirmar isso é demais. Não. Isso aí é uma demanda do mercado, é uma realidade de mercado. E assim, e aí a gente, tipo, eu enquanto professora, eu fico numa linha tênue, porque eu não quero destruir sonhos e dizer, não, cara, tu não vai ser diretor. Mas eu sempre apresento a realidade. Olha, tu não vai sair daqui formado diretor. Tu tem talvez tu tenha todas as competências, né? Daqui a pouco tu dirigiu teus cursos que foram bem. Então, nós temos exemplos de egressos nossos que mandaram muito bem durante a graduação, que seus filmes mandaram muito bem em vários festivais. A gente tem um exemplo que é o Vinícius, o Vini, que fez o curta-metragem Deus, mega premiado. O Vini hoje é o único dos egressos que eu conversei que consegue sobreviver, o único exclusivamente de cinema brasileiro realizado por pessoas não brancas. E ele vive, só que ele não vive só dirigindo filmes. Ele fala assim, eu pago as minhas contas montando filme. Ele é montador. Mas o ofício dele, ele se enxerga como diretor. Ele se vê como diretor, mas ele paga as contas como montador. Montando. Exatamente. Então, assim, então eu não acho que tem que ser generalista, mas é um caminho. Mas aí é uma questão, é o inverso, né, nadar contra a corrente. Não adianta se tu sair dizendo, eu quero só atuar em tal, tu vai ter um perrenguinho. E aí tu tá fechando as portas pra ti mesmo, né? Exatamente. E Chico, como tu acha ser criativo aí? Mas o cinema é isso, né? Também, como diz a Lanza, né? Eu tô há 23 anos na área e passei por todas as funções possíveis, né? Desde maquinista a tudo, né? Até eu cheguei a dizer, não, agora eu tenho capacidade de dirigir e fazer meu filme e dizer, não. Mas tu não percebe, né, que essa pluralidade, ela também é um potencial, né? Porque, por exemplo, não sei se isso na área de vocês, mas, por exemplo, eu enxergo isso dentro da minha profissão, sou publicitária. Se eu entendo um pouco de produção gráfica, de mídia online, de atendimento, né? De todas as etapas, eu tenho muito mais potencial para coordenar alguma coisa, ou para dizer pelo menos o que pode ser feito, porque eu entendo se pode ser feito ou não. Exatamente. Né? Então te dá muitos outros pontos de vista. Tu não fica só com o teu. Porque, na verdade, no cinema é essencial, tá? Isso é outra coisa que a gente trabalha no curso. É básico. Eu acho que isso é muito desses universos criativos. E eu falo muito assim, mais eu falo muito para os mais estudantes assim, olha só, se tu é diretora de arte, tu é diretor de fotografia, tu é diretora, eu sou diretora de som, e a gente não entende da área, o filme vai ser um Frankenstein, assim, sabe? Vai ser uma colcha de retalhos com uma visão de cada um. Então, eu tenho que entender o que o diretor de fotografia tá querendo para poder... o que o meu som ajude ele a contar essa história, entende? Então, assim, todo mundo tem que entender um pouquinho. Não tecnicamente. Sim, tem que convergir, mas né? Tem que entender qual a capacidade da fotografia, qual a capacidade da arte, não é a capacidade, é o potencial. Né? O potencial da arte, da foto, de não sei o que mais. E quem é essa pessoa no time? É o diretor, né? O diretor. Mas eu ainda vejo... É o sujeito que tem que... Vou puxar pro meu lado. Eu acho que às vezes quem faz isso aí é o produtor. Conseguir dar a liga. Não, tudo certo, mas eu acho, no meu ponto de vista, produtora, né? Que o diretor... Você também foi produtor, né? Sim, também fui, mas eu acredito que o diretor é o sujeito que tem que entender a diretora, né? Tem que entender
todo o seu set. É o que tem que estar sabendo de tudo, sabe? Né? E tu saber que tu tem uma produtora muito boa, que vai acontecer um pepino lá, que tu não vai estar envolvido porque tu não tem que te não é pra chegar em mim também. É que, na verdade, Sabe? quem leva os créditos Né? positivos e negativos de um filme é o diretor, né? É aquela coisa assim, o filme é bom, é do Chico. O filme é ruim, é do Chico. É. Então, é uma responsabilidade que vai em cima da figura do diretor. Mas É. compreender todas as funções é importante, né? É importante pra tu saber o que tu tá querendo também, né? Aí são dois Né? paralelos. Um cenário nacional e um cenário local, Sim. né? Num cenário local, eu acho que um diretor, ele tem que saber, sim, um diretor ou todo mundo do time tem que saber um pouco de tudo, né? Claro. Pra entender. Num cenário nacional, tem cada setor é um setor e eles têm que conversar com o assistente de direção, que não necessariamente conversa com o diretor, mas dentro da nossa localidade, né? Dentro do nosso cenário. Existe esse espaço de a gente conseguir pensar grande, pensar de uma forma de cada um cuidar do seu setor e ser individualista, ou não, tem que ser o diretor de arte que tem que saber um pouco de tudo? Então, desculpa, mas ainda eu acho que tecnicamente, assim, não desfazendo, né? Mas ainda o que temos na cidade, né? Aqui na nossa região, né? Ainda são sem muita experiência em sets muito grandes, tá? Então, a gente tem experiências de terceiros assistentes, né? Vamos dizer assim, né? Então, em sets maiores, agora trabalhamos com um set que veio uma equipe de Porto Alegre também, com a Lívia Pascoal na fotografia, né? E várias outras figuras que já trabalham no audiovisual, no cinema brasileiro, né? A Lívia fez a foto do último filme do Furtado, né? E a Ana Moura também foi a nossa assistente de direção no filme, e ela também foi assistente do Furtado agora no último filme dele. E foi um momento assim que eu entendi pela primeira vez um set, sabe? Né? Porque nós ainda estamos muito na guerrilha, né? A gente sabe como é que é fazer cinema no interior. A gente não temos equipamento, né? Não temos uma locadora de luz, não temos um maquinista, né? Agora tem locadora de luz. Né? Mas não temos um maquinista, assim, sabe? Um maquinista. Um gaffer bom. Um MacGyver, um gaffer bom, um eletricista pica. Exatamente, sabe? Nós não temos, porque nós não temos um mercado, de alguma maneira, suporte todo que mundo. suporte tudo isso, sabe? Né? Tá em Porto Alegre. E aí alugamos equipamento. E olhe lá. Não, e olhe lá, mas Cinema e olha lá. Mas ainda temos, assim, algumas empresas ali que dão um suporte legal, assim, né? E profissionais também, né? E aí, nós tentamos, quando fizemos essas produções, trazer os estudantes da UFPEL, né? Do curso de cinema, para ser assistentes dessas figuras e compreender também esse lugar, né? E sabe por que é tão importante isso? Porque mesmo nessas produções gigantes, são as grandes, né? Com o diretor tal, com a produtora tal, acontece um monte de merda. Monte de merda. Eu já tive em set grande de Globo, por exemplo, sabe? E fala pra gente um pouquinho do set da Globo. Na época da faculdade teve uma produção grande, Foi né? a Que vocês... época A Lanza também foi minha aluna. Eu adoro os alunos sério? aqui. eu lembro que... Vocês lembram que A Casa das Sete Mulheres foi gravada Sim. aqui? Globo, né? Então, eu acho que... Eu não sei quantos episódios... enfim, quantos capítulos, na verdade, foram gravados aqui. Mas eles gravaram vários lá na Charqueada São João? Santa Rita, não? Não, São João. São João. Enfim. Santa João. Uma delas. E aí... Acho que é assim. E aí depois eles reproduziram a Charqueada dentro do Projac, seguiram as cenas internas lá, enfim, não sei o quê. E ali, pra mim, foi um choque de realidade, assim. Porque o que eu tinha? Eu tinha feito alguns curtas, eu tinha trabalhado num longa, aquele Concerto Campestre, que também era uma produção com grana. Na época era 1.700.000, faltou dinheiro, acho que acabou, não sei, 2 milhões. Na época era um monte de dinheiro, hoje isso aí é nada. Mas era um monte de dinheiro, uma produção de época. E ele tinha, né, diretor de arte bem massa. Eu conhecia alguns profissionais legais ali. Então eu já tinha tido essa experiência num set, assim. E é louco, às vezes a gente pensa, porque tem dinheiro, porque é produtora grande.
Mas realmente produzir curta e longa é uma diferença muito grande. Porque o curta, tu planeja todinho ele antes de começar a gravar. Tu tem basicamente ele na palma da tua mão. Claro que os perrengues vão acontecer, vai chover no dia da externa, enfim. Mas assim, tu planeja ele. O longa, tu não tem todas as ordens do dia, né? Tu não tem tudo planejado. E a coisa vai, né? As melancias vão se ajeitando no caminhão conforme o bonde vai andando ali. E aí é perrengue atrás de perrengue, com a produtora que for. E aí o orçamento é apertado de lá, o orçamento é apertado daqui, não sei o que mais. E aí quando eu tinha tido essa experiência com o cinema, quando eu fiz essa experiência com TV, né, que veio a produção da Globo pra cá, eu achei uma bagunça. Eu vou ser bem sincera, achei uma baderna. Era aquela coisa assim, ó, sem a gente olha pro nosso e acha que é ruim porque é nosso, e quando tu olha pro do outro não é tão melhor assim. Era uma coisa assim, vamos lá. É que só tem mais gente, mais número, aí tu fica... Tem mais dinheiro rolando só. Só que era uma coisa assim, ó, o capítulo entraria no ar 5 dias depois, sabe aquela coisa assim? Não é a gente filma, deu errado, não sei... Vai entrar, vamos lá, segue o baile, não tá pronto sim. E aí era todo mundo mandando em todo mundo. Não tinha essa questão de equipe dividida. Tipo, vai perguntar o que eu fiz. Eu fiz de um tudo. Eu limpei vidro, eu limpei o cocô do cavalo que limpava na cena. Escondi microfone. Fiz de um tudo. Eu não, que equipe tu fazia parte? Eu não sei. Qualquer pessoa que me pedisse alguma coisa, eu fazia. Era uma coisa muito... dinâmica, genérica. Sim, disposta. Eu não sei explicar aquela organização, porque pra mim aquilo foi uma desorganização, mas no fundo na época foi uma baita audiência, não sei o que mais. Não, e para um estudante, essa desorganização de um certo ponto, ela é favorável, né? Porque ela te permite também experimentar várias coisas, porque vão te chamando... mas ao mesmo tempo eu acho que é ótimo, assim, né? Por isso que a gente sempre briga para os nossos alunos estarem inseridos nessas produções que vêm, não só de longa, mas assim, tipo agora os projetos da Paulo Gustavo, sabe? Várias pessoas da região aprovaram na lei de incentivo tanto do estado quanto da cidade. Então, eu fico pensando assim, cara, temos que inserir mesmo nos curtas, porque assim, os perrengues acontecem em todos os tipos de produção, sabe? Porque cada filme pode ser um curta, mas esse curta, né, é uma coisa que a gente sempre fala para os estudantes, mapeiem os seus desafios, assim, ó, vocês têm que saber, cada filme tem seu desafio, né? É só externa, qual é o desafio de uma externa? Porra, lidar com esse tempo desgraçado aqui, com barulho, com som. Eu acho mais desafiador com externa do que em um ambiente controlado. É isso. Então, na verdade, assim, não é porque uma produtora, fantástica isso e aquilo outro, que os perrengues não vão acontecer, que a coisa é mega organizada. Não é esse mundo, fantástico mundo. Não é mesmo. Não sou uma pessoa super experiente, mas já tive essas poucas oportunidades de estar num set de produtoras teoricamente mais organizadas, consagradas. E acontece, né? Então, tipo assim, é da nossa profissão. É da nossa profissão isso acontecer. E acredito também que por ser uma coisa mais da indústria mesmo, assim, né? Tipo, o Globo é indústria. O Globo não quer saber do trabalhador. Tá se fudendo, desculpa a expressão aqui, né, com o trabalhador dentro do set de filmagem, sabe? Hoje os sindicatos estão muito mais organizados, né? Hoje são 12 horas. E deu. Mas a gente tem que pensar o seguinte. Mas olha aqui, ó, o feedback agora eu tava tendo, e aí não é só Globo, né? A questão toda é isso, assim. Aí um paradoxo, acho que não só do realizador audiovisual, de várias profissões no nosso mundo de hoje, né? Que é o pagar suas contas, né? E aí eu ouvi de vários egressos agora, prof, tipo assim, quando eu tava ganhando 3 mil por dia e eu decidi trabalhar 30 dias. Naquele mês, eu não tirei folga, mas assim, eu tava quantas horas trabalhava? Às vezes era 16 direto, às vezes eu entrava num estúdio sexta-feira de manhã e eu saí domingo de noite sem ir pra minha casa. Então, assim, claro, porque tu é um freela, tu ganhou 50 mil no mês, tu pode passar um mês, 2 sem ganhar. Uma nota de MEI. Então, isso, e sabe que eu conheci uma pessoa, eu fui no final de 2023, no Congresso Brasileiro de Cinema e Audiovisual em Brasília, o CBCA, que agora, antes era CBC e depois era o CBCA, eu fui pelo Forcine já, na época eu era vice-presidente. E lá eu conheci uma não sei se é presidente, diretora, não sei como é que é o nome do cargo, de um sindicato, porque é muito louco, assim, os nossos sindicatos, né? A gente tem sindicato que
defendem, digamos assim, os realizadores audiovisuais, tem outros que defendem as produtoras. Enfim, né? Então, diz que é muito difícil isso aí, assim, de tu, porque às vezes tu não consegue parar, às vezes, principalmente, não tanto com cinema, mas mais com audiovisual em geral, assim, né? Surgiu o job, né? Eu trabalhei em Porto Alegre numa produtora e eu tô fazendo mestrado, eu tive que largar por isso. Porque eu era bolsista na época do mestrado e eu não podia faltar aula. E às vezes eu entrava num set, eu não podia sair, porque a gente passava muitas horas trabalhando, porque eu tinha 24 horas para entregar aquele trabalho pronto pro cliente. E azar. E tipo assim, a produtora vai dizer, tu tem que trabalhar, vou te pagar hora extra, mas tu tem que trabalhar. E às vezes o que tu quer não é trabalho que nem produz tanto, né? Que não produz. Fica improdutiva. Exatamente. E você sente que existe uma diferença, assim, de cultura, de identidade mesmo, do cinema produzido aqui e das outras experiências de vocês, assim? Vocês têm... Eu tenho... Não só de técnica, né? Mas de questão relações. de identidade. De identidade mesmo, e de cultura, assim, de ter uma outra tratativa, ou de ter uma outra perspectiva, ou uma outra forma de lidar com a história, não sei. A primeira vez que eu trabalhei com outra equipe, né, de fora, foi agora nesse último curta que eu fiz. Né? Eu nunca trabalhei em nenhuma outra produção de longa ou qualquer outro que tenha acontecido é bairrista. aqui. Não é isso, não. O que tenha acontecido aqui na cidade, né? Mas por várias questões, né? Mas eu vejo que as relações hoje, eu acho também, das pessoas tá muito diferente dentro de um set de filmagem, né? De próximas ou de afastadas? De próximas. Mais profissionalizados, mais próximos. E assim, um ambiente muito, muito querido, assim. Vamos dizer assim, mais leve. Mais afetivo, mais leve, né? Mesmo que a gente tenha agora na PTC, que é a Associação dos Profissionais e Técnicos de Cinema do Rio Grande do Sul, né? As meninas lá criaram uma cartilha, né? E essa cartilha é muito importante. Então, nas nossas produções, a gente distribui essa cartilha, né? De forma pra botar digital, todo mundo né? na mesma página, como dizem. Pra se ligar também, né? Porque ou era abuso, né? Qualquer passadinha, entendeu? O sujeito que se passasse, né? Tá ligado. E o audiovisual agora que tem... é um cenário. O cinema é um cenário muito masculino ainda, muito homem. E vulnerável. Muito homem. Nas chefias, principalmente. Olha, há pouco tempo a gente começou a ter mulheres... Tem funções muito masculinas. Direção de foto, né? direção de foto. O que normalmente a mulher assumia? Às vezes, direção de arte e produção. Né? Então, hoje tem microfonista, tem a Nina Myers, que não é daqui de Pelotas, mas viveu muito tempo aqui. Atua aqui direto, né? E tá aí no cinema brasileiro, né? A Rebeca, a Francoff, a esposa do Roberto, sim. Ela já, enfim, ganhou vários prêmios agora com foto e ela vai ser a diretora de fotografia desse longa que será gravado aqui agora nesse ano. Legal. E que vai sair sobre os E aí meios, vocês sentem que esse tipo, por exemplo, essa cartilha, será que ela vem um pouco dessa necessidade de colocar os limites? Com certeza. Até para poder ter um aumento, né, desse mercado para as mulheres também? Há um movimento, né? Na verdade, principalmente o primeiro movimento era contra o assédio geral, né? Mas dentro desse cenário. Mas assim, tu sabe que nisso eu sinto um certo orgulho, assim, do curso. Eu acho que assim, a formação em cinema, ela já existe no Brasil há um baita tempo, mas a gente tinha poucas escolas, assim, de cinema no Brasil. E desde o Reúne lá em 2007, eu acho que foi Reúne 2008, 2007, né? Que foi aquele programa do governo federal de ampliação dos cursos, enfim. Ampliou muito o número de cursos de cinema. Desde então vem numa crescente, assim. Nós no Forcine, eu estou fazendo parte do Forcine na terceira diretoria, assim. Forcine é o Fórum de Ensino de Cinema Audiovisual, Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema Audiovisual. Então a gente congrega várias escolas de cinema do Brasil. A gente faz um congresso anual, enfim, a gente atua em várias frentes, assim, pensando na formação. E aí eu acho que, assim, que essa ampliação desses espaços formativos no cinema audiovisual deram voz e luz a várias temáticas que de repente não tinham tanta força, ou principalmente de uma maneira mais local, assim, que tipo esse movimento de abuso, né, contra atrizes, não sei o que mais. Nos Estados Unidos, na indústria hollywoodiana, já existe
tem uma força depois, né, de um tempo para cá. Mas pensando de uma forma realista aqui. Então, eu acho que essa ampliação dos espaços formativos deram luz a essas questões, assim, né? E é uma coisa que a gente fala muito em aula. E é uma coisa que a gente briga muito, assim, cara. Quando a gente olha uma equipe, tá se formando os grupos, eu olho uma equipe, se juntou um monte de guria, eu vou dizer, um monte de meninos, vou dizer, cara, não, vamos lá. Temos que misturar. Não tem essa, não tem isso, né? Enfim, claro, eu não jamais faria isso com produções só de mulheres, porque eu acho que é extremamente válido, né? Quanto tempo a gente ficou sem espaço, nós mulheres sem espaço, sem funções de liderança nas equipes, né? Então é algo que a gente estimula, assim, e eu acho que é algo que está tendo a gente já tem uma certa percepção. Água pro Chico ali, que o Chico Água tá sedento. Chico. Olha ali, ó. E vou aproveitar aqui, ó. Chegou a Lacute Pizza aqui, ó. Chegou a água, chegou a Lacute. Olha aqui, ó, chegando quentinha. Meu Deus, se preparem pro esplendor de sabores. Nossa. E eu concordo, a Flavinha vai abrir aqui, a gente tem Romeu e Julieta, a gente tem Caprese, a gente tem... a gente tem, meu Deus, figo, presunto de parma, a gente tem chiquérrimo e linda e cheirosa. Assim, e aí eu vou falar pra vocês, concordo plenamente que todos esses movimentos femininos têm que existir total. Agora, dentro da nossa região, existe alguma classe, existe algum movimento, existe alguma forma de como as pessoas se conectam entre si? Existem... O que vocês percebem, assim, de meios pra gente se conectar com os produtores audiovisuais? Da nossa região Da aqui? nossa região. Não há, porque, de alguma maneira, não é culpa dos professores, né? Mas a universidade como um todo, de alguma maneira, ela se fecha, né? A gente sabe como é que é, né? É um espaço fechado e a gente acaba não sabendo, às vezes, o que está acontecendo, né? Nós que somos mais próximos, tudo bem, né? Mas essa coisa de se conhecerem, né? De saber os espaços, quem é que está trabalhando com o quê, né? Dentro do cinema, do audiovisual aqui na cidade. E aí, né? Já posso entrar nesse assunto. E aí? Né? Que no final do ano passado, não sei se foi final do ano passado. Retrasado. Retrasado, 2023. Retrasado. Isso. É verdade. Nós aprovamos, junto com a Universidade Federal, o curso de cinema, né? A produtora que eu faço parte, né? Que é Campos Neutrais. Junto com o curso de cinema, nós criamos o ecossistema ARS, né? Que é o ecossistema da região sul, né? Um ecossistema para incubar e desenvolver projetos audiovisuais. E o que é esse ecossistema, né? Esse desenvolvimento de projetos? Não é um projeto que é um projeto de 2 anos, né? Que ele já, como ele já começou já faz um tempo, ele vai até metade de 2026, né? É um projeto financiado pela Lei Paulo Gustavo, pela SEDAC do estado, né? E é um projeto que a gente não vai produzir o filme, né? Mas nós vamos desenvolver a partir de um argumento, a partir do argumento que o sujeito enviou, né? Desenvolver ele durante 5 meses para ir para o mercado para poder vender seu projeto. Né? Isso, acho que vale ressaltar que isso é muito importante, porque às vezes um curso universitário não dá conta de tudo isso. Por exemplo, nós num curso universitário numa universidade federal, somos professores que não estamos no mercado, né? Então a gente prepara de ponto de vista bem acadêmico, assim. Então a gente poder proporcionar esse olhar para realizadores da nossa região não quer dizer que os projetos serão da universidade, enfim, nem sei quem são os inscritos, mas isso amplia muito as nossas traz um olhar mais mercadológico, né? Traz
amplia o nosso... Sim, a universidade consegue entregar alguma coisa para a comunidade, né? A partir do seu conhecimento científico e acadêmico. Exatamente. E ao mesmo tempo consegue ter essa dinâmica de mercado que a universidade não consegue. Exato. E nós recebemos 36 projetos. Agora, no edital que abrimos, fechou domingo passado. Não. Domingo passado foi, dia 15. Né? Num domingo. Não, aí. num domingo. Não foi dia 15, né? Até o dia 15 foi, não lembro se foi Sábado domingo. foi sábado? 15. É. Então, e recebemos 36 projetos. Tivemos 28 longas e 5 séries. Aí dá 33, porque 3 foram eliminados porque não enviaram os documentos. Necessário. Né? 3 não foram... não passaram, né? Mas recebemos 36, né? E desses 33 que ficam aí, né? Vão ser selecionados 10 para, durante 5 meses, receberem orientação por profissionais da área. E oficinas, serão 17 oficinas que começam agora em março, dia 21 de março, e vai até junho, julho. Né? São 17 oficinas com profissionais de todas as áreas. Vem o Marton Olímpio, que é roteirista do Cidade dos Homens, do Alemão, do Passinho, que é uma série que está na Disney. Né? Então, temos vários nomes do cinema gaúcho e nacional também que vão estar dando as oficinas presencialmente lá na Outro Porto. É bom saber já, galera, que na parte da manhã é aberta ao público. Quem quiser ir assistir a oficina pode chegar lá. Né? E aí como é que se informa? Através das redes Da Outro Porto. Não. Da Outro Porto ou do Ars. nosso ecossistema mesmo, que é o Ars, Ecossistema Ars, né? Tá. Então, Isso é muito legal também, porque assim, ó, ARS. vai vir esse monte de profissionais para cá, alguns já conhecem, alguns já são nossos parceiros, mas outros não. Isso também já coloca a luz na nossa região, né? Já mostrou o potencial, um monte de projetos, porque eu não tenho dúvidas, assim, tô louca pra ver esses projetos, né? Uhum. Eu tenho dúvidas que tem um monte de projeto massa, assim, porque o que acontece no interior do estado, assim, em Pelotas, em várias cidades, a gente acaba ficando muito na produção de curta. E o curta tem o seu valor, tem o seu espaço, que é muito mais festivais do que propriamente venda de streaming. É difícil tu fazer uma rodada de negócio com curta, né? Agora, com longa, com piloto de série, a coisa muda de figura. Só que pitch é diferente. É outro momento, assim, é outra realidade. E acaba que a gente fica, às vezes, com pouca experiência, pouco contato, e vislumbra, assim, tipo, eu chego em aula, às vezes, falo do Rio to See, que é um evento massa, assim, maneiríssimo, é o maior do Brasil. Exatamente, e é muito legal, assim, maior. né, quando a oportunidade que eu tive de participar foi uma coisa que me abriu a mente, assim, cara, tipo, sai da bolha, né? Não, e tu tá inserido num cenário que, quando a gente tá aqui no sul do sul, tu vê o que tá acontecendo no sudeste, ou em outros lugares da gringa, tu fica assim, ó, tipo, não em termos de equipamento, mas em termos de produção que, cara, isso se encaixa na minha realidade. Isso pode ser feito lá. E eu tenho que pegar isso, se eu não tiver contato visual, porque se eu não vejo, né, se eu não sinto, eu não levo pra mim. Se me toca de alguma forma, eu levo pra minha realidade. E aí o Rio to See é isso, eu já fui num evento, puta que pariu. É muito legal, só que às vezes é muito distante do realizador aqui no sul, não sei o quê, ou do universitário, papapá, né? Então eu acho que... é uma forma de... empurrar, botar as ideias pro mundo, né? Exato. E o legal também, assim, do edital também, que obrigatoriamente as histórias têm que se passar na nossa região sul do estado. Zona sul do estado. Né? Então a E aí RF5, reforça essa questão da identidade. Exatamente. Então tem que ser rodado aqui. Se um dia for rodado esse filme, ele tem que ser rodado aqui nessa região. Uma das coisas que eu percebo não no cenário daqui. O cenário daqui é de muita diversidade. Que quem tá começando no audiovisual
tem que comprar sua própria câmera, tem que comprar sua própria lente, tem que se virar, tem que pedir emprestado e tem que correr atrás, trabalhar, não sei como, de garçom para comprar as coisas e poder produzir. E num cenário fora daqui, eu vejo de assistente que vai crescendo, e aí aqui não tem um espaço. Então, tu tem que ter as coisas na região para tu começar a produzir. Em outros lugares, tu pode ser assistente que tu já consegue ganhar a tua própria grana, assim. Eu sinto aqui um lance de não ter um diálogo, uma conversa, e até por parte da diversidade, assim, de todos, assim, né? Fora de Pelotas, as pessoas partem de um cenário que sou assistente de publicidade. Publicidade. Grandes diretores de fotografia. Eu fiz um curso com o Adriano Tegido agora. Ele é do Ainda Estou Aqui, né? E a gente pode falar até do Ainda Estou Aqui, que tá super em alta agora, né? E ele falou uma das coisas que é muito importante que a gente falou antes de começar, que é: bicho, se você não sabe se relacionar com as pessoas, você não vai estar inserido em nenhum lugar. E eu comecei com publicidade. Eu fiz muita publicidade para muitas coisas e consegui construir as minhas coisas, o que eu tenho hoje, com publicidade. A publicidade, ele vai dar um know-how muito grande para tu conseguir criar depois. Em Pelotas, a gente não tem um cenário de publicidade. E quem faz publicidade é todo mundo que tem uma câmera que produz conteúdo. Exato. Como vocês veem hoje que a gente pode validar um pouco a publicidade com o cinema, ou inserir essas pessoas que não têm equipamentos dentro do mercado? Eu vou ser bem sincera, eu não consigo, eu não sou aquela romântica do cinema. Não sou, e eu enquanto professora, enquanto, enfim, pessoa, eu jamais vou dizer para um aluno, um estudante que entrou lá, entrou no curso de cinema audiovisual e vai se formar e vai ser cineasta. Meu pai adora me apresentar, a minha filha é cineasta. Cineasta, não. Uma coisa e outra ali. Apresenta como professora, sou professora, não sei, enfim. Mas, né, enfim, porque existe esse glamour, essa coisa, o cinema, o cineasta, não sei o quê. Mas, assim, eu sou pé no chão e eu nunca consegui, por muito tempo, e vou dizer assim, eu comecei a dar aula em 2006 lá, em 2007 começou o curso de cinema, e aí a gente tocava na palavra publicidade para alguma turma, era cara feia, era julgamento. Como assim? Sim, é uma prostituição. É uma prostituição tu fazer isso. A publicidade. Usar toda a tua técnica pra vender alguma coisa que não seja ou deixa pros publicitários fazerem, né? E eu falei, gente, a gente vai pensar o audiovisual da publicidade. A gente não está concorrendo com os publicitários. Sim, estamos usando uma técnica para dar potencial para alguma coisa. Não é do nada. Que é o design, a publicidade e o audiovisual. Todos trabalham para a mesma coisa. E então por que nos cursos de publicidade tem disciplina de cinema? Não é do nada. Não é do nada que existe isso, né? Então, eu não tenho essa romantização, assim, né? Particularmente. Eu acho que talvez não seja um consenso dentro do curso. Não sei, não vou dizer pelos meus colegas. Mas eu acho que tudo agrega. Eu concordo contigo, assim. Agrega experiência, agrega contato, agrega dinheiro. Não adianta a gente dizer, é dinheiro, gente, cadê na conta? A gente tem conta pra pagar. Vamos lá. Por que o Vinícius entrou num set? Ele é montador, ele se diz diretor. Eu não conheço o Vinícius, mas vocês falaram dele. Mas ele vive de cinema brasileiro. Porque ele tá inserido, ele soube se inserir, ele sabe se relacionar e ele trabalha pra todos os lances que, tipo, mano, eu chego, faço meu trabalho, faço bem feito, sei me relacionar, eu entrego. E é isso. Pronto, e assim, eu não abro mão da minha ética, né, e do meu propósito, vamos supor, para estar e vários outros que lugar. Eu conversei dos egressos, assim, do que, né, eu além... a minha tese foi conversar com alguns mais profundamente, tá? Mas eu tenho um compromisso com o curso que a cada 4 anos eu realizo uma pesquisa quantitativa, assim, tipo um formulário do Google, assim, com perguntas pra gente saber, assim, cara, tu trabalha com cinema, não trabalha, tu foi pra pesquisa, não foi, enfim, coisas... Sim, perfil de ingresso mesmo. Né? Pra gente ter essa noção de onde o povo tá indo. E aí eu já realizei 2 edições, são a cada 4 anos, porque teoricamente é a duração da graduação.
2018 foi o primeiro, 2022 foi o segundo. E eu já vi uma mudança. De 2018 para 2022, houve uma mudança, assim. Mas o que eu percebo ali? Tanto na minha pesquisa quantitativa quanto na qualitativa. Que ninguém deixou de trabalhar com cinema. Só que assim, o cinema muitas vezes depende de editais, que demoram 250 anos para acontecer, mais 250 anos para cair o dinheiro na conta. Enquanto isso, as contas estão sendo pagas com publicidade. Um público. Entende? E essa é a realidade da grande maioria das pessoas que trabalham, assim, né? Vídeo empresarial. Eu não vejo um problema, também eu quero a tua opinião, mas eu não vejo um problema em tu fazer umas publicidades. Eu sou cineasta, tô produzindo, tô criando. Eu não sou cineasta, confesso, digo pra todo mundo aqui que trabalha comigo, não sou cineasta, não consigo pensar num curta, não sei nem por onde começar no curto, mas uma publi eu sei fazer assim, ó, me dá que eu resolvo. Eu não sei nem por onde começar uma publi. Como diria o sábio poeta, cada um seu quadrado. Mas como tu vê o mercado hoje, tipo, de conectar essa galera? É possível pra quem até tá na faculdade, tá começando? Eu acho que sim, assim. Tipo, publicidade em Pelotas não, né? A gente não... Eu tô nadando contra a maré aqui, não quero dizer nada, mas a gente é muito difícil. Sofre em Pelotas, né, por efeitos prontos, né? Ou se não um celular que filma uma loja lá. Não, desculpa, mas é assim, ó. É que hoje o celular... Gente, não é querer dizer que as pessoas não possam fazer isso, né? Então, eu acho que essa coisa de qualquer pessoa pode ir lá fazer a publicidade né, e dizer, tá legal. A gente também começa a baixar o nível das publicidades, a gente observa, né? E aqui em Pelotas, se tu ser um assistente ou fazer qualquer outra coisa, é pra botar um dinheiro no bolso e gastar no Bar do Zé no final de semana, sabe? Né? Mas mas fiquei no coração de alguém. Mas não vou julgar porque também gastei. Mas é isso, sabe? Tipo, se tu for pensar, né? Numa publicidade mesmo, assim, como acontece em Porto Alegre, que o teu aluno lá recebia R$1.000 por dia. Isso não existe aqui. Não existe, né? Não tem essa... E é isso, não gente, olha, que tá vendo, assistindo em casa, não existe. A gente tá lutando para que exista. Para que exista. Várias pessoas me chamam que eu sou positiva tóxica. Tem um lado bom de tudo, de muita coisa que, assim, eu só posso dizer que houve uma herança positiva da pandemia, cruz credo, assim, mas assim... Não, mas houve várias. Foi que no nosso campo de atuação, não quer dizer que a gente que desejou que isso acontecesse. As possibilidades de empregabilidade... Fui eu, sem querer, já chegou ao fim. Foi só cerveja. As possibilidades de empregabilidade de trabalho remoto, assim, elas surgiram muito. Assim, eu vejo muito estudante nosso que agora são egressos, que eu perdi contato, eu estava 4 anos afastada agora para o doutorado, então eu tô voltando, tô recém conhecendo a turma. Mas assim, muita gente, né, se reconfigurou o processo de produção. Então, o audiovisual acontece muito isso de trabalho remoto, né? Tipo, a gente tem curso de animação também, muita gente trabalhando à distância, mas não só animação, né? Então, isso aí é algo que eu digo assim, né? Tipo, a gente tem um outro egresso nosso, que é o Pedro, queridão, ele trabalha numa empresa de São Paulo. Tipo, quando eu entrevistei ele, não, o Pedro era numa produtora de animação, inclusive, não sei se... Quando eu entrevistei ele para o doutorado, estava nessa empresa, tá? Então, não posso afirmar se estava ainda. Mas assim, ele começou a trabalhar um pouquinho antes da pandemia, estourou a pandemia, a empresa desfez a sede, ele não precisava mais se mudar de São Paulo. Ele trabalha, no tempo que ele estava em Floripa, agora em Pelotas, e ele é meio chefe de equipe ali, entende? E trabalha daqui. Então, são possibilidades, assim, né? Não quer dizer que, você mora no interior. Então, claro existe hoje possibilidade de trabalho remoto. Claro que como existem em todas as possibilidades, áreas, assim. Né? Óbvio que sim, né? Mas eu digo esse trabalho direto, né? De tu fazer... no chão da fábrica. No chão da fábrica, sabe?
Isso não existe, né? Nunca houve esse mercado em Pelotas de... Sim, mercado suficiente para sustentar uma classe toda. De ter um eletricista, de tu ter um maquinista, de ter um aluguel de equipamentos. O aluguel de equipamentos é uma coisa que faz muita falta. E aí isso eu acho também que fez com que a publicidade também, né? A produção da publicidade, né? Perdesse esse lugar também, né? Tá picando pra perguntinha do Una. Não, mas antes eu quero dizer do Alma Clube que o Alma agora tem uma locadora de equipamentos que a gente tá focando em fotografia, né? E a gente aluga lentes, aluga as luzes e aluga toda a maquinária que seja necessário para uma produção. A gente tá com equipamentos top de cinema lá, que eu tenho uma doença, não sei se vocês sabem, que é equipamentite. E eu vou comprando, e eu preciso das coisas, e aí acaba que não sobra pro caixa, mas deu os mas ND, oferece pro mercado. Os ND todo tem, os ND ó aqui, só um pouquinho. Oi! Imitando o Pedrinho Una pergunta. Gente, a gente tem um bloco aqui do nosso patrocinador que é o Una Pergunta. E o Una Pergunta é o seguinte: vocês têm a caneta, o papel e o dinheiro na mão. Como fazer com que o cinema em Pelotas flua, rode, aconteça? Aí. Essa aí, ó. É pra estourar a boca do balão. Tá aqui, ó. Como fazer? Cinema, o audiovisual. Vamos. Se vocês quiserem ir pros dois. Eu acho que... Posso? Pode? Eu acho que se pensar numa film commission que funcione na nossa cidade seria importantíssimo. Funcionar como? O que é funcionar? Funcionar... Existir. Existir e que o poder público junto com as empresas locais façam acontecer uma film commission. E aí isso depende de políticas públicas, né? E com políticas públicas, né? Que a partir de uma film commission, nós conseguimos nos organizar, né? Para que tenha produções aqui, que a gente possa vender Pelotas e a região, né? E que vejam, o potencial que a gente tem aqui de rede hoteleira, de restaurantes, de tudo que a gente... De humano, de criativo. Exatamente. Estamos perto da fronteira, estamos perto da capital, tem um aeroporto internacional, sabe? Então, acho que tu pegou o pulo, assim, ó. Cara, coprodução é bola da vez. Cara, a gente tá na fronteira. Então, como que municípios como o nosso, como outros aqui da região, mas principalmente o nosso, por nós termos... São grandes, né? Que são grandes, e nós temos um curso de cinema, não pensam. Nunca houve uma proposição que eu saiba, pelo menos, do governo municipal e nem do estadual, de uma proposição, de incentivos à coprodução. Então, a gente tem editais de coprodução, mas são nacionais. A gente concorre com o resto do Brasil inteiro. E aí, como ganhar do resto do Brasil inteiro? Até tem como. Eu posso dizer assim, eu acho que a gente tem um monte de gente que a gente conhece, não só conhece, mas que a gente sabe que tem potencial. Mas é um universo assim, ó, é agulha no palheiro. Mas aí é aquele case que, tipo, não faz sentido, ao meu ver. Tu conta a agulha do palheiro e é pra uma sociedade como um todo, tipo, não estimula pra... Tipo, tem que ser mais o ARS. 10 projetos. A Lanza tá com a conta cheia. Não, é que a caneta assim, na mão e o papel na frente. Agora eu tava lembrando de alguns dados desse censo que eu falei pra vocês de 2018 para 2022. Um dos dados que eu, né, que quantitativamente eu obtive, que mudou em 4 anos, foi que mesmo o estudante não sendo daqui, em 2018, ele se formava e ele saía do estado. Ele não saía nem de Pelotas, ele saía do estado. E normalmente ia para a região sudeste, né? Principalmente São Paulo. Em 2022, nós já retivemos muitos alunos no estado. No entanto, não em Pelotas. Mas Porto Alegre já começou a absorver um pouco desse público. Talvez quebrar um pouco a barreira do formado no interior, em Pelotas... Né? Porque existe
uma bolha, existe uma bolha. E ainda existe. Porto Alegrense ainda existe. Mas assim, nós já temos vários egressos nossos bem em Porto Alegre. Bem, sabe? Então, acho que essa bolha está sendo rompida, talvez a parte de Tartaruga, mas talvez esteja rompida. E tá retendo. Só que Pelotas não retém. Depois da pandemia, eu acho que o próximo censo agora vai vir diferente. Acho que vem mais diferente. Sim. Não sei, não vai ser um absurdo, assim, os números que vão mudar, mas eu acho que por conta dessa questão do trabalho remoto aí, dessas outras possibilidades, talvez venha um pouco diferente. 2022, 23, 24, 25, 26, 26 eu faço outro, ano que vem já. Enfim. E o IECine tem tido um papel muito importante também, né? O Instituto de Cinema do Estado, né? Com os editais que têm aparecido, né? Tem vindo aí, a gente tem conseguido produzir e está desenvolvendo vários projetos. Então, eu acho que o IECine, o CIAV, né, que é o Sindicato da Indústria, né, do Audiovisual, né, do Rio Grande do Sul, né, a própria PTC, né, que são espaços antes dominados por uma panela. Hoje ele está aberto, né? Hoje tem o Alê Matos, foi vice-presidente da PTC, hoje ele está no conselho uma coisa da cultura. Do IECine, não. Não sei se é do CIAV, né? Então, existem outras pessoas, egressos, né, do curso de cinema que estão nesses lugares também. Está acontecendo uma preocupação em ter as regiões sendo representadas nessas instituições que são a formalização da nossa uma descentralização. E isso é bacana, assim, né? E isso, claro, que graças a algumas pessoas, que eu não vou estar citando o nome, porque senão eu vou esquecer de algumas, mas tem algumas pessoas que têm essa preocupação, cara. Temos que buscar lideranças do interior do estado, de regiões que produzem ou que não estão produzindo ainda. Mas o que aí agora, para mim, é um apelo, assim, né? Estamos começando com um governo municipal novo, né, em 2025, e assim, que Pelotas não pode depender de editais e de políticas só estaduais ou federais. Cara, nós temos uma vocação, temos um potencial, temos um curso de cinema, o único bacharelado público ainda, nós temos que fazer alguma coisa para desenvolver esse audiovisual. Para quê? Para que a gente consiga reter essa mão de obra. Que não é interessante em nenhuma área de formativa formar um profissional da melhor maneira que tu pode e ele não ficar na tua região. Né? A gente tem que formar esse bom profissional. Reter e formar uma vitrine também para esse profissional, né? Que ele possa também circular, mas ter o orgulho e representar. Exatamente, a gente tem que formar esses bons profissionais, né? Enfim, esses profissionais, e a gente tem que ter oportunidade para eles aqui. Né? É um curso que está indo para o seu 18º ano de existência. Teoricamente é jovem ainda pensando numa graduação, mas já está no tempo. Está no tempo. A gente tem que ter políticas aqui, nossas. Sim, e criar daqui a pouco também, né? Esse selo de qualidade pelotense para dentro desses. A prefeitura está fazendo essa coisa do selo de qualidade. Uma das coisas que o Chico falou, e eu acho muito legais, que o Parada falou, que o Sesc de Música, quando vem pra cá, movimenta a economia da cidade, trazendo diversas pessoas do mundo inteiro pra cá. E não só isso, né? Movimenta a rede hoteleira, movimenta a rede gastronômica, movimenta a cidade, e a cidade fica festiva como um todo. E aí, uma das coisas que eu ainda... quando eu era criança, eu não entendia, eu escutava, criança e adolescente, né? Dos empregos diretos e indiretos. Quando eu penso o quão movimenta a economia da cidade com a montagem de um palco, gente. Tipo, é bizarro o envolvimento que tem e a quantidade de gente que trabalha dentro do festival de música para 2 semanas. Se a gente tivesse 2 semanas de música, 2 semanas de cinema, 2 semanas de teatro, 2 semanas... Velho, Pelota, 2 semanas da Fena Doce, 2 semanas da quinzena gastronômica. De tecnologia, olha quanta área de criatividade a gente tem. Whatever. Mas isso aí entra Film Commission, que o Chico falou. A área do audiovisual é Film Commission, é o papel dela. E editais, né? Claro. Né? De fomento. Mas tem um número, né? Que, se eu não me engano, é da Ancine, que diz que 65% de um orçamento de um longa fica naquele lugar onde ele foi produzido.
Então, se vem um filme de 10 milhões pra cá, fica 6,5 milhões na cidade. Em mão de obra, em rede hoteleira, em alimentação. Sabe? Olha só o quanto movimento. A indústria cinematográfica, ela gira muito mais, né, do que a indústria automobilística no Brasil. A indústria automobilística tá lá embaixo, lá. Ó. O cinema tá lá em cima. Se movimenta muito mais dinheiro, se distribui muito mais dinheiro, mais igualmente. Né? E movimenta, principalmente não, né? Mas eu acho que inclusivamente uma coisa que é a nossa proposta, assim, né? Quando a gente criou o Tino, a gente criou com o objetivo de trabalhar a autoestima de Pelotas a partir do nosso mercado, né? Do nosso know-how, que é a criatividade. Então, isso é uma coisa que eu acho que mexe muito dentro da gente, né? Esse orgulho de que isso aconteceu em Pelotas, que é o que acontece com o festival, né, do Sesc. É um orgulho saber que tem toda essa projeção e que é daqui, e que é nosso, e que leva o nome da nossa cidade, que é feito pelas nossas pessoas daqui, e que as pessoas vêm, e as pessoas valorizam, e as pessoas querem vir de novo porque curtiram aquilo que é nosso, né? Então, muito mais também do que circular dinheiro, tem muito... essa injeção, né, no nosso orgulho pela região, eu acho que o nosso potencial, argumento, né, que o Chico tá querendo dizer é muito voltado ao dia, porque assim, muitas vezes o que faz mover algo dentro de um poder público é o que movimenta dinheiro. E é isso, Money nós temos a prova. Nós temos a prova ali, tá ali, são dados, sim, né? Mas a consequência desse dinheiro, talvez seja muito maior do que o próprio dinheiro, né? Mas aí que se tivesse consciência disso dentro desses ambientes que a gente tá conversando agora, a gente teria outro cenário da cultura no país, né? Não é do nada que agora a gente está remontando o Ministério do... Recém não, né? Enfim, se remontou o Ministério da Cultura, a Ancine está se reestruturando, agora a gente vai ter uma... diretora-presidente, não me lembro o nome do cargo, né? Que é gaúcha, inclusive. Sim. Que é da Ancine, que vai ser nomeada. E a Ancine é um órgão importantíssimo, fundamental, né? A nossa agência regulamentadora do cinema, né? De tudo. E a gente tem várias questões... E assim, que todos nós, realizadores audiovisuais, a gente tem que estar ligado. Por exemplo, né? Não para de surgir, sei lá, né? Vamos falar da bola da vez, que é a regulamentação do VOD, né? Então, e aí às vezes eu chego em aula e digo assim para os meus estudantes... Volta. Fala um pouquinho dessa... por exemplo, né? Por muito tempo a gente teve TV, nota de rodapé. Cadê a nota de rodapé? Isso, vamos lá. Agora tu quer nota de rodapé. Vou ler só a nota de rodapé agora. Nota de rodapé 1. Então, vamos lá. A gente teve por muito tempo cinema como produção audiovisual e consumo audiovisual no nosso país, TV e sala de cinema. São dois tipos de... Formatos. Dois formatos, exatamente. Desculpa, eu tirei o sapato que senti calor. Estás em casa. São dois formatos que pagam um imposto chamado Condecine, tá? Porque é regulamentado, enfim. Esse imposto é uma das fontes que alimenta um fundo que é o fomento do nosso audiovisual brasileiro. Os editais, grande parte, a maioria são todos fomentados por esse fundo e boa parte sai disso aí. Por exemplo, uma sala de cinema. Tu vai comprar o ingresso de uma sala de cinema, uma parte paga esse imposto que é o Condecine, tá? O streaming, ou seja, todas essas empresas que que eu consumo, que todos nós consumimos, principalmente pós-pandemia, então, que foi o que salvou a saúde mental de muita gente, né? Não paga. Não paga. Sim, não existe regras para produção. Então, que bonitinha a Netflix. Gente, eu assino a Netflix, eu consumo a Netflix, eu sou totalmente a favor, meu sonho é trabalhar um dia para eles. No entanto, eles produzem séries no Brasil. Tá, eles produzem como? Assim, o que fica pra gente aqui? O que fica? Empregou em que condições? Empregou em que condições e não sei o quê. Como que não existe essa regulamentação? Outra coisa que acabou de ser renovada, que a gente passou alguns anos sem, cota de tela. Né? Tipo, nota de rodapé 2. O que é a cota de tela? É a obrigatoriedade nas salas de cinema de exibição
de filmes brasileiros, né? Seja por número de títulos ou seja por número de sessões, enfim. Então a gente passou um hiato, né? A gente sabe bem por quê, porque, né? Passamos a área da cultura em geral teve um hiato no nosso país pelo governo passado. E ela foi retomada agora, e ela é importantíssima. E aí, por exemplo, uma das lutas dessa regulamentação do VOD, né? É justamente, por exemplo, ter como se fosse uma cota de tela nos streamings. Então, você vai entrar no seu catálogo do Netflix, da Disney Plus, não seja o que for, a gente tem que ter um certo número de produções brasileiras. Ou seja, isso é defender e proteger, né, e Sim, a nossa própria produção. a nossa produção. Então, aí tu olha lá, pega uma Índia da vida, né? Por que a Índia tem a famosa Bollywood tão fortalecida? Sim, tão forte, tão Porque potente. eles têm leis de proteção do consumo. E outra, e aí eu vou embolando os assuntos, mas enfim, e aí a gente entra na questão da formação de público. Então, talvez um pouquinho dessas faltas de políticas públicas, de proteção, não tem a ver com que brasileiro não assiste produção brasileira. Professor, agora tá assistindo Mas aí a gente volta na questão do orgulho, né? Que é esse trabalho de eu conseguir olhar uma produção feita aqui, reconhecer o potencial e entender que eu também posso impulsionar. Exatamente. Mas é que eu acho que é uma construção, né? É que a produção brasileira, ela está sendo, acho que, não sei se você concorda comigo, chama desconstruída, né? Porque se criou essa estereótipo de produção brasileira só com... acho que veio alguma herança da porra chanchada lá. Putaria o quê? Putaria, nome feio, não sei o quê. E as pessoas não sabem porque não sabem, às vezes, nem o que a produção na língua... Porque tu vai olhar... as legendas nunca é literal, né? Então tu nem sabe se tá tendo nome feio no filme coreano que ele tá assistindo, que tá na moda agora, né? Não, e tu reproduz que o cinema brasileiro é putaria, sendo que tu nem sabe quanto por cento é putaria ou não, né? É uma coisa que é uma cultura que tu compra. É uma identidade que a gente comprou também, uma geração. Mas aí isso é formação de público. E aí entra um monte de coisa. Olha só onde a gente vai. Por que assim, por que nossas crianças, por que os colégios... Então, não vamos falar de colégio público que não vai ter uma sala de cinema, mas uma escola particular, das várias, que custa uma fortuna na nossa cidade. Onde está o cinema? Não, mas eu acho que... Aonde está o cinema? Nas escolas... Não, e quando passam um filmezinho, passam algum filme brasileiro, existe... Né, um incentivo também para alguma produção que seja educativa. É um pirateado da moda. Exatamente. Sabe? Não, até porque o professor que vai passar aquilo, ele não é daqui a pouco ele não é da formação dele, porque o professor dá aula disso, daquilo, outro, aquilo mais. A gente falou isso sobre literatura também. A gente teve a Beth da Vanguarda aqui e também se falou um pouco isso, né, Alan? De que, poxa, o cara quer estimular a leitura e às vezes nem ele lê. Né? Então, também eu tenho uma pessoa que tem um conhecimento e que conseguiria fazer estimular que essa cultura existisse desde pequeno, essa valorização exista desde pequeno, porque também pensa isso, né? Daqui a pouco a gente tá pensando lá no mundo ideal, né? Do UNA. E se a gente começameçasse com os pequenos, se a gente ensinasse eles que o cinema brasileiro é bom, é de qualidade, ele vai crescer exigindo que o meu país... Eu quero ver produção da minha região, eu quero ver produção do meu país. É que tu para pra pensar, veja, tu tem filhos, né? Tu vai fazer um programa, tu vai levar tuas filhas no cinema. Quanto tu gasta? Tu gasta uma fortuna. Porque a maioria dessas salas são em salas de cinema de shopping. Tu vai pagar o ingresso. Os ingressos não estão tão caros agora, não estão tão caros pra gente, né? Mas enfim, aí tu compra pipoca, tu compra o quê? Porque tu não vai destruir o sonho da criança de não poder comer a pipoca no cinema. Sim, tem que ser grande, tem que ser no balde. Quanto custa esse passeio? Aí quando o pai olha lá no seu extratinho, de quanto foi o pixzinho dele, ele vai dizer, pô, não dá pra vir no cinema sempre. Não é mesmo? Sim. Então, o cinema ainda é eu acho... elitista total. Total, assim. Porta dos Fundos fez um cinema. Tipo, tu chega lá e quero uma pipoca. Não, vou deixar a chave do carro aqui. Basicamente. Faz 50 vezes, posso financiar. A gente tem um bloco aqui no nosso podcast que é o ChatGPT Pergunta. Então, se preparem agora pra ele. É nosso amigo. Quais são os caminhos para que produções de Pelotas ganhem visibilidade fora da região? Objetivo. Posso dizer bem sincero? Assim, o caminho mais fácil seríamos nós ter uma parceria e uma política pública
regional muito forte. Né, por exemplo, este projeto que nós estamos tendo através de um edital, uma parceria da empresa do Chico com a universidade, que ele existisse de uma maneira constante, permanente, como uma política pública do nosso município. Pelotas, eu digo assim, se Pelotas não incorporasse, o governo, partido que for, não incorporar o audiovisual como potencial, como uma economia... política pública, né? Como política pública. Isso não vai acontecer de maneira alguma. A gente não pode existir e coexistir de editais sazonais. Que de repente a gente vai, de repente, entra uma verba lá uma vez por ano que e aí pode ser que não entre mais. 30 projetos pelotenses foram aprovados na LPG. E aí? E daí? E onde Um vão esses edital filmes? Não. Né? E concordo plenamente com a Lanza, né? Que é isso, sabe? Esse é um projeto nosso que vai até 2026. Né? Mas esse laboratório é um laboratório que não pode parar. Né? Porque é um laboratório que tem a potencialidade de estar desenvolvendo produções aqui na nossa região. Né? E isso é super importante, assim. Eu acho que chegou o momento, né? Alô, galera da prefeitura, do que for. Cadê? Lá tua câmera. Lá. Vamos se ligar nisso, né? Universidade é parceira. Universidade, isso. Apostos para que chegou o momento, sabe? Chegou o momento. O audiovisual tá aí, né? E é uma indústria. E tá se formando, todo ano tá se formando a galera lá no curso de cinema. E os alunos do curso de cinema vão pro Festival de Gramado, que é o maior festival da América Latina de cinema. São premiados. Melhor filme. De Pelotas, do curso de cinema. Deixa eu fazer uma... legal. Deixa eu fazer uma terceira. O reconhecimento legal. Sabe? Não, é uma matéria no jornal, que tá cada vez menos nem jornal mais. Às vezes tem que pedir, né? Às vezes tem que pedir a matéria. Por favor, me dá uma nota que eu ganhei um tiquito. Olha aqui, agora entra a terceira nota de rodapé só pra fazer um adendo, tu segue. Que, por exemplo, né, hoje com quase 18 anos de curso, 17 anos e meio, a UFPEL é reconhecida onde tu for. Onde tu for. Eu sou professor da UFPEL. O meu aluno, não sei o quê, o fulano de tal. A UFPEL já tem um selo, assim, de qualidade de produção. Isso eu falo com muito orgulho, assim, por fazer parte desde o início e ter vivenciado que não foi assim. Não foi. Sim, foi suado. Foi muito suado, sabe? E é uma coisa assim, tipo, tu vê agora. Houve uma parceria do Forcine com o Ministério da Cultura, que a gente realizou o prêmio Orlando Senna ao curta-metragem brasileiro, que era foi um prêmio destinado a TCCs, a trabalho de conclusão de curso, realizado por qualquer curso de cinema. E não era só cinema, eles até abriram para jornalismo, não sei o que, era um monte de cursos, tá? Eles, eu digo porque eu faço parte do Forcine, mas foi construído junto com o INC, tá? E a gente escolheu 10 filmes, 2 por região, por cada região do nosso país, por um júri também plural, assim, de várias regiões, e a gente premiou com R$14 mil cada um dos curtas, tá? A UFPEL ganhou. A UFPEL, então, tipo assim... Da região do Sul? Da região do Sul. Ganhou um filme da UFPEL e ganhou um filme do Paraná. Eu não lembro de qual universidade é. Não lembro se é o Unila, enfim. Então eu digo assim, cara, tu tem que num prêmio que 10 curtas de 180 nos quebrados foram inscritos, a UFPEL Sim, é um potencial. É um potencial. E um curta de animação. Que legal. Uma das coisas... O curso de animação, ele é bem mais novo, né? Bem mais recente. Não, ele é assim, o curso de cinema, ele surgiu em 2007 com o nome Cinema e Animação. E ele era híbrido ali. E aí, a gente, em 2 anos de funcionamento, foi suficiente pra gente ver que assim, quem é animador é animador, quem é realizador de visual é realizador de visual. Tipo, sim, não dá pra misturar. A gente obrigava os estudantes a fazer uma aula de desenho e o cara entrou pra ser diretor. Desenha nem palitinho. Entende? Então, são áreas... tudo trabalha com linguagem audiovisual, mas são... Sim, então em seguida já foi separado. E aí a gente separou, e aí em 2010 a gente teve só a entrada de cinema de animação, já em 2011 já começou a entrar cinema de animação e cinema e audiovisual, a gente separou. Legal. Uma das coisas que eu penso para o nosso cenário, e até com base nessa pergunta para fomentar, políticas público-privadas. Uma das coisas que eu percebo muito é que o cinema vive de edital. E é muito difícil produções independentes conseguirem a grana para botar e produzir audiovisual. Então,
um cinema, um filme, um curta, tu tem que depender muito de edital, porque senão tu não consegue realizar. Ninguém vai comprar, é muito difícil comprar. Tu vender uma ideia para uma Globo, uma Record, ou qualquer coisa do tipo, uma TV que seja, ou Netflix comprar a tua ideia, é muito difícil. Então tu tem que viver digital. E aí tu tem que depender de políticas públicas. Uma das coisas que eu penso e que eu acredito que hoje eu consigo fazer uma contrapartida para a UFPEL que me formou, é fazer uma política público-privada. No mês de fevereiro, agora a gente teve a primeira inserção de alunos da UFPEL aqui dentro do estúdio para conhecer sobre todos os nossos equipamentos sobre publicidade. E assim, eu não falo de cinema, que nem eu falei, eu não sou cineasta, mas eu sou designer que trabalha com publicidade. Os equipamentos da publicidade, para quem vai trabalhar com Aperture, com Amaran, qualquer coisa, é o mesmo. O HMI é o mesmo, o Fresnel é o mesmo, tudo é o mesmo. Se a pessoa sabe levantar um tripé aqui na publicidade, sabe levantar numa grande produção. Então, eu acho que esse entendimento que a gente faz de horizontalidade, de público-privado, de trazer as pessoas para dentro de um espaço privado, é o primeiro passo para fazer com que a gente consiga mesclar mercado e academia. Seres pensantes, como formação, inseridos dentro de um mercado que, entre aspas, tá, não te permite errar. Tu não pode errar, porque senão tu não vai estar inserido, né? Acho que o primeiro incentivo que a gente tem para fazer com que a gente consiga fomentar. Esse Film Commission, velho, é um segundo movimento que não é só público, é privado também. É fazer com que a oficine, para mim, toda a minha equipe, assim, a gente tem 4 pessoas, com freela, uma fixa e 2 estagiários. Meu time é feminino, gente. É isso aí, girl power. E esse time, ele é com base no cinema do UFPEL. Porque a visão que elas vão me trazer do cinema vão me complementar muito na minha narrativa de publicidade. Eu vou ensinar muito para todos. A Alice foi a que veio para cá, que começou o Tino conosco, que ganhou 2 editais, 3 editais de Paulo Gustavo e tá fazendo direção de fotografia. Muita coisa ela aprendeu conosco. E fazer com que as pessoas que venham para cá entendam e consigam reproduzir isso de uma certa forma, para mim, quanto pessoa, é o primeiro passo para fazer com que profissionais mais completos surjam e o mercado mais competitivo se alinhe. E mais qualificado, né? Mas cada vez mais qualificado. Então, as pessoas que vêm para cá, quando chegam aqui, eu quero isso. Não é... Eu preciso de uma luz que não desligue. Tipo... uma luz contínua. Tu quer gravar um vídeo? Tu precisa disso. Eu preciso que as pessoas entendam que hoje a gente tem uma locadora, dentro do cenário de Pelotas, é um mercado muito educativo. Eu tenho que ensinar o que é um flash, ensinar o que é uma luz contínua, que eu ensinar uma lente zoom e uma lente fixa. Gente, então é por isso que eu volto naquela fala que eu disse que é um mercado de diversidade. Então é muito difícil produzir coisas aqui, é muito difícil fazer com que as pessoas entendam que elas não precisam comprar as coisas, mas que elas podem alugar por um preço muito menor do que comprar. Sim. E é educativo. Então essas parcerias público-privado, como a Outro Porto, como a gente está fazendo com Alma aqui, de uma forma mais tímida, mas começando de uma certa forma, como é a Oficine em Rio Grande, a gente quer, nosso objetivo dentro do Alma aqui, é se tornar uma referência em coprodução. Não quero eu produzir, velho, eu quero ajudar a galera a produzir com o que a gente tem e cada vez trazer coisas melhores para que todos produzam. Ainda a gente é louquinho da técnica, então se tu der uma bomba... Não, eu sou tudo que vocês queriam que não tem, eu sou da fotografia, né? Não, mas é tudo que a gente não tem. A gente não tem quem ensine isso, por exemplo. Então fazer com que as pessoas entendam e saibam pedir é isso.
Eu não quero que... Gente, eu não tô competindo com ninguém. Eu quero que eu faça o meu trabalho e todos... Quanto mais as pessoas crescerem, melhor vai ser pra ti também. Não, todos, pra claro. todos. Claro, E estimula mais potencializa o mercado nós, inteiro. dentro do nosso mercado, de ter equipamentos melhores. Sabe o que eu tava lembrando agora no ano passado? Vai elevando a retrasado, régua, ano né? retrasado, teve uma série da Band Rio que foi gravada aqui, que eu ajudei na produção. E aí, claro, que consegui levar alunos do cinema em algumas funções, assim. E aí, o equipamento veio de Porto Alegre, que é o pessoal que tá no ecossistema, como é o nome da locadora? A backup? Não, Não lembro. Tá. daqui a pouquinho vem, Vamos tá? inserir daqui a Eles são pouco, muito né, queridos, é o Mano o nome dele, tá? O nome, enfim, a maneira que chamam ele é o Mano. Um queridão, assim. Câmera Care. Isso. Câmera Care. Super queridos. O equipamento veio deles, não sei o quê. E aí, 2 dos nossos estagiários ficaram na parte de foto, assim. E aí eles pediam, busca tal coisa. E aí disse que os nossos estudantes olhavam, oi? Que é isso? Claro, eu nunca vi. Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar, nem ouço. Nem ouço falar. E aí ele assim, Lanza, como me deu vontade de ensinar tanta coisa, que não tinha muito tempo, que era aquela produção televisiva mesmo, aquele loqueteio, assim. Enfim, mas foi bacana. E aí foi um feedback, assim, eu senti que os estudantes de vocês não têm o básico da coisa técnica. E foi o que eu expliquei pra eles. É que se a gente se apegar na coisa técnica, é super importante. Mas assim, ó, como a gente não tem as coisas, a gente se apega se apega no que tem. No que tem. Nem a gente tem que se apegar. A gente já entendeu que se o nosso curso se apega na técnica, já era, ele não vai nem existir. Não, e a técnica, teoricamente, é fácil, né? Da pessoa buscar fora. Ela Sim. não precisa de um professor, Mas ela tem contato. Mas ela vê e entender como funciona. Não, ela não vai é que saber, não é importante. Mas acontece que tu tem aí X disciplinas e X horas aulas pra tu Lógico, botar não, naquele mas- projeto eu tô pedagógico, entrando no entendeu? quesito. Político pedagógico, e que não cabe tudo. Então, E aí eu me lembro entra- porque na época lá da Lança de Aluna, muitas pessoas diziam assim, mas a gente não aprende, na época era o Corel, né? Mas a gente não aprende Corel. Eu digo, claro, mas não é aqui o lugar. Não, que nem falavam da fotografia Entende? da católica do Recuero. Mas o Recuero não ensina. Tipo, mano, é o Mas que... não é o lugar. Não entende? é Se tu lá. quer até porque tu vai entrar uma pessoa que já sabe Corel e tu vai botar, na época, né? Tu vai botar uma disciplina técnica pra uma pessoa que daqui a pouco já tem a técnica, como é que tu vai exigir que ela faça? É. Se tu botar optativa, não vai fazer. Por Então, isso que não precisa cabe de a disciplina iniciativas técnica no públicas meio. privadas pra fazer esse contraponto. Daí tu faz um workshop Ou da se não, técnica. quanto tu vocês tem outras acham que, coisas, quanto vocês outras acham que formas custa de- um custo numa universidade privada de cinema? Quanto vocês chutam, assim? Um Nem curso ideia. numa universidade privada de cinema? Claro, quantidade de equipamento. 6, 7 mil. Por mês. Uma católica com bolsa. Aí, Medicina. neste momento, aí nessa situação, nesse cenário, tu tem a técnica agregada Claro. à teoria, ao, Sim, enfim, com aos laboratórios, com fundamentos, não sei o quê. estrutura. Aí tu tem tudo. Tipo, por exemplo, o último congresso Forcini foi na FAP, em São Paulo. A gente tava no congresso, eu fazia assim com um copo, já tinha 40 pessoas fazendo alguma coisa, botando na cadeira, tirando a cadeira. Tipo assim, é uma estrutura que, sinceramente, nenhuma universidade... Eu fiz o mestrado na PUC, que é aqui do Rio Grande do Sul, que é fantástica também. Mas assim, a FAP é um espetáculo em termos de estrutura e faz filmes belíssimos também. Mas custa uma grana. Sim, mas curso- daqui a pouco ela também chegou num nível onde tu sair com o diploma dela já te abre um mercado Mas pra aí- tu ganhar. Mas aí tem uma questão seguinte, que é o estar em São Paulo. Uhum, Né? claro. Que aí, O porque, mercado assim, todo. tu bota aí 80% das grandes produtoras audiovisuais, principalmente de cinema, estão em São Paulo. Então, tipo assim, tu só não te emprega no dia seguinte, enfim, no dia que tu quiser, se não tiver disposto, tu vai, tem a oportunidade. Trabalhando 12 horas, 14 horas, 18 horas por dia, mas tem a oportunidade. Então, é um cenário diferente, assim. Diferente, claro. Mas é claro que, assim, já existe. FAP já é um carimbo, sabe? Eu tenho vários colegas, amigos meus, professores lá, e acho, assim, ó, que eles têm que ter muito orgulho mesmo. É uma universidade muito foda, assim, muito massa. Mas, assim, você não tem ideia o que é a infraestrutura deles. Claro, mano. É assim, ó, E no é de mercado outro que mundo. comporta isso Mas tudo, né? é uma coisa pra minoria da minoria da minoria. É muito E dinheiro. é um cenário Claro. aqui em Pelotas não se paga. Claro, Não se paga. não tem como. Gente, quero agradecer o papo. Sério. Eu me senti muito em casa aqui agora. A gente falou muito, 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 muito bom. Foi muito bom. Muito obrigado por vocês disponibilizarem o tempo de vocês. E a pergunta é:
Pra fechar, qual é o nome do nosso episódio? Uau! Já passou. Que a gente sempre parte de um nome genérico, mas o caminho da conversa vai se moldando O organicamente. que vocês acham? Sobre o que falamos. A potência do cinema no... Potência criativa do cinema. Não vejo frase muito longa que não vai caber no nosso... Não vale título de TCC nem de mestrado. Não. 2 pontos. É que essa é minha mente, né? Essa é minha mente atualmente vindo de um... E aí, o nome do filme? Dramático Vamos pro lá, nome do vamos filme. lá. Isso, o nome do Eu não- filme. tu faz nome de filme. Porque nome eu do não Duas, filme. 3 palavras impactantes, é O isso nome aí. do filme de hoje. A pessoa tem que lembrar Diretor. amanhã. Bah, tá difícil. Audiovisual. Assim, Tá difícil. Guerrilha. Sofrimento, tô brincando. 2 pontos, sofrimento. 3. Cinema, vai que dá. É possível, né? O cinema na região sul é possível. O cinema em Pelotas é possível. O Cinema em Por um Pelotas. cinema possível? Por um cinema Mas possível. eu não colocaria só cinema. Eu teria que colocar, por mais que vai aumentar a frase, mas eu acho que tem que incluir cinema e audiovisual, porque eu acho que inclui outras coisas que é o, por exemplo, que é o que, né, o teu trabalho vive muito aqui, que não é só cinema. Que é audiovisual e uma coisa retroalimenta a outra. Então eu acho que a gente tem que sempre considerar audiovisual junto. Audiovisual é possível. Em Pelotas. Por um Pode audiovisual grande. possível. Por um audiovisual possível, por um cinema Toma. possível. Ó, Uma temos coisa o assim. nome. Temos. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. Falamos de produção audiovisual. Quero agradecer aos nossos convidados hoje. Meus amores, sem Valeu, palavras por tê-los aqui. E fiquem ligados para mais episódios do nosso podcast. Tchau lá na câmera lá.